Olá. Bom, hoje a gente mergulha numa tensão crescente lá em Montenegro, né? Tudo por causa da expansão da frota da Air Montenegro. Exato. E o foco é um avião específico, um terceiro jato, um Embraer 195, que está gerando bastante controvérsia. Vamos então analisar isso mais a fundo. As fontes que a gente tem, elas pintam um quadro bem complexo, né? Sim, detalham o passado desse avião, as garantias que a Air Montenegro está dando, mas também preocupações sérias que vêm de vários lados. E qual a nossa missão aqui? Desvendar esses pontos críticos, certo? Segurança, as barreiras regulatórias. E as suspeitas de jogo político também, que complicam bastante a aquisição desse Embraer. O nó da questão parece ser o seguinte: a Air Montenegro diz, olha, fizemos todas as inspeções, o leasing, o arrendamento, tá tudo certo. Mas a Agência de Aviação Civil de Montenegro ainda não bateu o martelo, não deu o sinal verde final. E aí fica esse impasse, né? E o histórico do avião joga mais lenha nessa fogueira, pelo que entendi? Com certeza. Esse jato, que era o OYGDB, voava pela Great Dane Airlines, uma empresa dinamarquesa, que faliu. Ah, entendi. E depois disso? Depois disso, a Air Serbia se interessou. Chegou a pintar o avião com as cores dela, mas, no fim das contas, devolveu para o dono uma empresa de leasing chamada Sebes. Devolveu, mas por quê? Imagino que tem a ver com a documentação, já que a Great Dane faliu. Exatamente aí que o problema pegou. Foi muito difícil confirmar a origem e a autenticidade de várias peças depois da falência. Rastrear tudo ficou um desafio enorme. E na aviação, essa rastreabilidade é tudo, né? Sem saber de onde veio cada componente, se passou pela manutenção correta. Não tem como garantir a segurança. É impossível. Essa papelada toda não é só a burocracia, sabe? É a base da confiança. Qualquer falha nisso já lança uma dúvida enorme sobre a aeronave inteira. Precisamente. Nenhuma autoridade reguladora pode ignorar isso, né? Não importa a pressão para expandir a frota. Sem a documentação completa, as peças são consideradas, assim, impróprias para voo. Ponto final. E o cenário internacional também está mais rigoroso, certo? Com a ESA. Sim, a Agência Europeia para a Segurança da Aviação, a ESA, está fiscalizando mais de perto as companhias de fora da União Europeia, como a Air Montenegro. Então, qualquer dúvida sobre segurança ou documentos ganha um peso extra. E como o governo de Montenegro está vendo isso tudo? O Ministério dos Transportes se posicionou? Olha, eles fizeram questão de dizer que não foram consultados antes pela Air Montenegro sobre esse avião específico. Agora, eles exigem uma análise técnica, sim, super rigorosa. Segurança em primeiro lugar. Eles estão conversando com a Agência de Aviação Civil, então? Sim, para garantir que tudo seja feito com transparência. Mas a coisa complica. Complica. Como assim? Porque surgiram alegações, sabe? Coisas na imprensa local, de que pode ter gente da política pressionando a agência para acelerar o registro do avião. A pressão política para liberar mesmo sem a documentação completa. Isso é sério. Muito sério. Adiciona uma camada de tensão política bem delicada à situação toda. Imagino que a Montenegro tem uma visão bem diferente disso tudo. Qual a defesa deles? Bom, a companhia se defende, claro. Diz que fez inspeções técnicas minuciosas, que o leasing seguiu todas as regras e que opera seguindo os padrões internacionais mais altos. EASA, IATA, ICAO, eles citam todos. E o argumento principal deles é a necessidade de expansão, né? Pelo bem do país. Isso. Eles batem na tecla que essa expansão, que eles dizem ser financiada com recursos próprios, é vital para conectar Montenegro com a Europa, para ajudar no turismo, na economia. E as acusações de pressão política? Eles classificam como ataques políticos sem fundamento. Dizem que isso prejudica a empresa e a aviação do país todo. E reforçam, claro, o compromisso total com a segurança dos voos. Então, que a gente tenha um impasse claro. De um lado, a necessidade absoluta de garantir segurança e conformidade, do outro, a urgência da companhia em crescer e essa sombra de possível interferência política. A decisão final está nas mãos da Agência de Aviação Civil. É um equilíbrio muito, muito delicado. Fica evidente essa tensão, né? Entre o desenvolvimento econômico, que precisa de transporte aéreo, e os padrões de segurança, que não podem de jeito nenhum ser flexibilizados. Nesse cenário, a independência e a transparência da agência reguladora são fundamentais, mais do que nunca. Sem dúvida. A segurança tem que prevalecer sobre qualquer outra coisa. E isso faz a gente pensar, né? Além desse caso específico, em Montenegro, sim,
O que essa situação toda nos mostra sobre os desafios que países menores enfrentam. Como eles conseguem expandir infraestruturas essenciais, tipo a aviação, e ao mesmo tempo lidar com regras internacionais complexas e, quem sabe, com pressões políticas internas? Fica aí a reflexão. Então, parece que está rolando uma notícia importante aí no mundo da aviação, né? A gente está falando da possível despedida do Embraer E190 da frota da JetBlue. Tem até um boato, né, de um voo simbólico, o B6900, de Nova York para Boston agora em 4 de setembro. Seria para marcar o fim dessa era. Nada oficial ainda, mas, bom, onde há fumaça. E é impressionante pensar na história, né? A JetBlue foi a primeiríssima cliente do E190, lá em 2005. Tipo, quase 2 décadas de parceria. Esse avião, o E190, com uns 100 lugares, foi super importante para eles no começo, sabe? Para crescer nas rotas regionais. É uma mudança e tanto agora. Sem dúvida. Mas olha, essa movimentação ela é maior do que só aposentar um avião, né? É um sinal, assim, de uma mudança estratégica bem grande na JetBlue e também reflete o que está acontecendo na aviação regional lá nos Estados Unidos como um todo. A ideia é substituir esses E190 pelos Airbus A220. Ah, os A220. Maiores, né? E mais econômicos, pelo que dizem. Exato. São mais econômicos, têm maior capacidade. É uma aposta em outra escala de operação. E teve aquela atualização recente nos planos de frota, né? Acho que foi em julho agora. Isso, em julho. Eles decidiram adiantar a aposentadoria dos E190 que ainda restavam. Agora vai ser para o fim de 2025, certo? Exatamente. Adiantaram a saída dos E190 e, ao mesmo tempo, deram uma segurada, adiaram a entrega de alguns Airbus A321neo. Ah, o A321neo. Esse neo aí é só um motor novo mesmo ou tem mais coisa? Basicamente é isso. O neo significa New Engine Option. São versões com motores novos bem mais eficientes, sabe? Menos consumo, menos ruído, menos emissão. Então, quando eles adiam o recebimento desses aviões mais novos e caros e, ao mesmo tempo, aceleram a saída dos E190 mais antigos, mostram uma gestão bem calculada, né? De caixa, de capacidade. Faz sentido, controlando os custos e a frota nesse momento de transição. E essa gestão cuidadosa me lembra um pouco da própria história da JetBlue, né? Foi fundada lá em 98 pelo David Neeleman. Sim, o Neeleman. Eles chegaram com uma proposta diferente na época. Tarifa baixa, mas com serviço bacana, tipo TV individual em cada assento, que era novidade. E cresceram rápido, né? Mesmo depois do 11 de setembro, que foi um baque para o setor. Como que essa origem se conecta com essa decisão de agora sobre o E190? Olha, essa conexão é interessante, porque o Neeleman saiu em 2008, né? E o sucessor dele, o David Barger, ele chegou a falar publicamente um tempo depois que talvez a escolha do E190 não tivesse sido a ideal para a JetBlue naquela fase. Sério? Por quê? Ele mencionou desafios técnicos, de logística, de manutenção, para uma empresa que ainda não tinha a escala das gigantes americanas. E parece que teve uns problemas com os motores também, os GECF-34. Entendi. Então é curioso pensar que essas críticas, essas preocupações lá de trás, talvez já plantassem uma sementinha para essa decisão de aposentadoria agora, né? Puxa. E olha a diferença de escala que a gente está falando. Eles chegaram a ter 63 E190 voando. Hoje são só 9 em operação. Nossa, de 63 para 9 é uma redução drástica. Quer dizer, então, que essa crítica antiga pode ter tido um peso real agora. Mas aí tem uma coisa. Trocar um avião de 100 lugares, como o E190, por um maior, o A220, não tira um pouco da flexibilidade para atender mercados menores, rotas mais curtas, onde talvez o E190 fosse o tamanho ideal? É um ponto super válido, sim. É um cálculo complicado para a companhia aérea, com certeza. Provavelmente a aposta deles é que a maior eficiência do A220 e talvez até o alcance maior dele compense essa possível perda de nicho em rotas de demanda bem baixa. Talvez eles consolidem voos, ajustem as frequências, a economia de escala e os custos operacionais mais baixos do A220 devem ser o fator decisivo aí. Ok, então resumindo, a gente está vendo mais do que só uma troca de aviões. É realmente o fim de um capítulo importante para a JetBlue, né?
quase 20 anos depois daquela aposta inicial no E190. E é um sinal forte de como a aviação regional lá nos Estados Unidos está se transformando. Exatamente. E o fascinante é como isso se conecta com o cenário maior da indústria, né? Ter essa busca constante por mais eficiência econômica, por reduzir o impacto ambiental, por tecnologia nova. E aí aeronaves como o A220 acabam se encaixando melhor nesses requisitos atuais do que modelos de gerações anteriores, mesmo o avião super capaz como o E190 ainda é. Entendi. No fim das contas, fica bem claro que é mais um exemplo, né, daquela evolução constante da aviação comercial. As empresas precisam o tempo todo se adaptar. Novas demandas, tecnologias, a própria economia. Para se manterem competitivas, né? Não tem jeito. É isso. Exato. E isso, assim, deixa uma questão no ar para a gente pensar, né? Além dessa busca por eficiência na frota, o que essa mudança de jatos regionais menores e dedicados, como o E19, para aviões um pouco maiores, como o A220, o que isso pode sinalizar para o futuro? Para o desenho das malhas aéreas regionais mesmo? Será que a gente vai ver uma concentração maior em rotas com mais passageiros? E como fica a conectividade, a acessibilidade do transporte aéreo para cidades menores lá nos Estados Unidos? Boa pergunta. É algo para a gente ficar de olho nos próximos anos, com certeza.